galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou indicar pra vocês livros para jovens. Vem comigo, vem! Eu recebo muitas mensagens de pessoas me perguntando sobre livros para adolescentes, livros para pré-adolescentes, para que eles iniciem a jornada da leitura e se sintam bem lendo e gostem da história, histórias que prendam, histórias que encantem. Então eu fiz uma seleção aqui de alguns livros que eu com certeza indicaria para adolescentes ou pré-adolescentes, até mesmo crianças mais velhas, iniciarem aí essa jornada pela leitura. Vamos lá! O primeiro que eu quero indicar para vocês é O Encantador de Livros, um livro nacional que conta a história de crianças, assim, na faixa de uns 10 anos, eu imagino, que estão tentando evitar que livros de fantasia sejam abolidos da cidade onde eles moram. E eles são leitores fervorosos e eles amam livros de paixão, mas eles amam livros de fantasia também. E eles não querem que esses livros sejam deixados de lado, sejam banidos, né, da cidade. Então é muito bacana. E são personagens infantis, né, são personagens... os protagonistas são crianças e eles vivem aventuras muito legais. E aí, eu não poderia deixar de indicar esses dois livros de fantasia aqui pra vocês. Percy Jackson e Harry Potter. Com certeza são dois livros super indicados para adolescentes, né? Inclusive os personagens principais têm 11 e 12 anos. E aí, à medida que as crianças vão lendo, os personagens vão crescendo junto com elas. É uma delícia, é maravilhoso de ler. Então, isso aqui para pré-adolescentes é fantástico, é perfeito. E são fantasias, né? São coisas que estimulam a imaginação e a criatividade das crianças. Nós temos também Jogos Vorazes, que é um pouquinho mais complexo, né? Dá pra ir adolescentes mais velhos um pouco, mas são histórias cativantes e que tem personagens muito carismáticos, né? E aí o enredo é muito gostoso, principalmente nesse primeiro livro, que ele traz uma temática que começa e se encerra nesse livro, né? Então não tem aquela coisa de eu preciso ler a trilogia. Mas no final das contas, se ele chegar até o final, ele vai querer concluir a história com certeza. A Sombra do Vento, da Ana Beatriz Brandão, outro nacional. Esse livro aqui é uma fantasia, uma disputa entre o céu e o inferno, e nós temos bastante romance, nós temos bastante fantasia, bastante magia, né? E a gente tem bem esse negócio do céu e do inferno, da batalha entre o bem e o mal, é bem legal. É um livro bem grande, mas que ele flui muito fácil na linguagem, tá? E nós temos aí um casal protagonista que tem aquele romance todo envolvido, então é fantasia com bastante romance, né? Então tem bastante adolescente que gosta aí dessa pegada. Falando de clássicos, eu não poderia deixar de indicar O Mágico de Oz, que é um clássico infanto-juvenil, né? Eu faço leitura desse livro com crianças de 9 e 10 anos, então a partir dessa idade eu já acho que super válido, desde que você acompanhe para explicar sobre a linguagem, para explicar sobre palavras desconhecidas, é bem bacana. E não deixa de ser um clássico, né, gente? É um livro que atravessou as gerações, né, e ele continua tão vivo até hoje. É maravilhoso e tem uma linguagem mais facilitada por ter, né, o direcionamento, ser um livro infantil. A Guerra que Salvou a Minha Vida é um livro que eu super indico para adolescentes, tem uma temática super gostosa, né? Ele fala, assim, da vida da menina que é deficiente e todas as coisas ruins que ela passou por isso, e o quanto a guerra ajudou com que ela tivesse uma vida melhor um pouco, que vai totalmente contra, né, todos os outros livros que contam como a guerra destruiu a vida das pessoas. No caso da Ada, a guerra salvou a vida dela mesmo, trouxe uma perspectiva diferente para a vida dela e trouxe pessoas diferentes para a vida dela. Então, é uma linguagem bem gostosa de ler. A gente acompanha o livro pela narrativa da Ada e ela é uma menina bem novinha e com pouca cultura e ela não entende muita coisa, então ela explica muita coisa no livro, as pessoas explicam muitas coisas pra ela, então às vezes tem uma palavra ou outra que passa pelo livro e ela não entende, ela pergunta o que significa. Isso é bem legal também para as crianças e adolescentes, né, que estão descobrindo novas palavras aí e ampliando o vocabulário. E nós temos Ecos também, que é um livro maravilhoso que também se passa nas guerras, né, nas grandes guerras mundiais. Só que esse livro ele é dividido em 3 histórias, né? Ele passa por 3 gerações de pessoas por causa de uma flauta mágica que passeia aí por essas pessoas, por essas histórias. Então é bem bacana porque ele é praticamente um livro de contos, são contos pequenos, né? Então você consegue ir acompanhando um de cada vez, sem aquela coisa de preciso terminar, que são histórias meio independentes, né? Então que tem começo, meio e fim ali, mas que não tem tantas páginas, então também pode ser bem agradável para os jovens aí começarem, né, sem aquela coisa de ter que ler muitas páginas ou ter que decorar uma história tão grande, tantos personagens. Às vezes pode ser assim uma coisa mais pontual para iniciar e tudo mais. E é bacana também que também é fantasia, uma fantasia mais dark, e ele tem
é pouca fantasia, mas ao mesmo tempo essa fantasia que tem faz toda a diferença no contexto geral da história. Então é bem bacana e essa capa maravilhosa também não posso deixar de falar, né? Bom, gente, é isso. Esses foram os livros que eu tenho pra indicar aos jovens hoje, né? Ao longo dos anos eu já fiz outros vídeos, né, com essa temática. Então pode ter certeza que mais pra frente, depois que eu ler mais livros, eu vou trazer um outro vídeo com mais indicações pra jovens ainda, tá bom, gente? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, voltar aqui na semana que vem E entrar no nosso canal do Telegram, que o link tá aqui embaixo, tá bom, galera? Beijo, tchau, tchau!